Bom dia a todos e a todas. Nós estamos trazendo uma experiência da Casa da Criança, do Morro da Penitenciária, de Florianópolis. E, dentre os projetos que nós desenvolvemos, nós fizemos uma proposta de apresentação de um projeto que é Livros em Movimento. Ele é um projeto de fácil operacionalização, e que está tendo, e aliás a nossa proposta foi exatamente isso, porque ele se encaixa dentro da educação integral, experiências que transformam, que na verdade foi o que nós observamos. Depois, mais na frente, nós vamos ler para vocês algumas observações feitas pelos pais, onde fica demonstrado que realmente ele está atingindo talvez até um pouco mais daquela expectativa que nós tínhamos. Tanto é verdade que nós começamos o trabalho com quatro bolsas, né, distribuindo para 8 turmas, ou seja, 2 turmas por bolsa, e logo em seguida nos obrigou a passar para 16 bolsas, ou seja, 2 bolsas por turma, dada a expectativa que criou. Nós queríamos registrar primeiramente aqui de que nós sentimos uma diferença muito grande, e acredito que vocês também passaram por isso, dessa experiência em relação ao Prêmio Itaú. Nós começamos a trabalhar em 2001 na Casa da Criança, ela já existe desde 88, mas nós tínhamos um sistema de trabalho e com experiências voltadas à administração e também à educação. E tínhamos também uma equipe formada para isso. Só que ainda não tínhamos muito bem claro essa ideia da educação integral. E essa educação integral foi assim uma experiência muito importante para nós. Tanto é verdade que, para quem acompanhou a caminhada da Casa da Criança, pôde observar que nós, no 3º projeto, que nós fomos chegar, digamos assim, o mais próximo daquilo que a gente fazia. Por quê? Exatamente por essa falta de experiência, de colocar os nossos projetos da forma como eles realmente eram desenvolvidos. A educação integral está presente no dia a dia das crianças e adolescentes, desde a acolhida, desenvolvimento das atividades como o lúdico na brincadeira, contação de história, leitura na biblioteca, soletrando na casa, visitas a museus e a prédios antigos, valorizando a sua cultura. Vocês percebem que nós temos muita cópia aqui, né? Soletrando na casa, quer dizer, o pessoal está assistindo a televisão, né? As crianças e adolescentes ampliam a alegria de brincar, representando formas singulares de compreensão e apreensão do mundo, despertando para a imaginação criativa e experimentando novos conhecimentos. O diferencial desta ação está no crescimento sociocultural e envolvimento social das famílias, na participação das reuniões dos pais e professores e palestras educativas. Isso tudo que eu estou falando aqui, vocês vão ver depois que vamos confirmar pelas próprias palavras das pessoas mais tarde. O projeto contribui para a garantia dos direitos, na medida em que desenvolve as suas atividades no eixo da educação integral, na busca da equidade social, realizando alianças e parcerias com as famílias, com a escola, com os equipamentos públicos, e a comunidade atingindo a pessoa por inteiro. Provoca um impacto importante sobre o seu modo de ser e agir, onde crianças e adolescentes são sujeitos de sua aprendizagem, devendo desenvolver-se como pessoa autônoma, consciente, crítica e comprometida com a justiça social, em um espaço onde o diálogo, a dúvida, a criatividade, as contradições, a solidariedade e a colaboração mútua permeiam o nosso fazer pedagógico. Assim, múltiplas linguagens e saberes associados ao desenvolvimento das competências e potencialização da aprendizagem, o incentivo à leitura, e como resultado alcançado, percebe-se
em conjunto com a escola, a melhoria no desempenho na escrita, na oralidade, na alfabetização, na resolução de problemas, permanência na escola e aumento de leitores contínuos que iniciam e terminam a leitura de livros. Aí é que paira, digamos assim, a nossa maior expectativa. Porque até então, nós sentíamos que a leitura seria alguma coisa difícil de ser colocado nas crianças. É claro que nós já havíamos passado por algumas experiências anteriores. Começamos, e até coloco aqui, que acho que foi uma coisa muito importante, pelo menos do nosso ponto de vista, é que nas aulas que eram desenvolvidas pelos professores de educação física, pelos professores gerais, nós inserimos também o xadrez, o jogo do xadrez. E isso, para nós, assim, foi espetacular, porque começamos a perceber que as crianças já tinham, assim, elas se concentravam mais, elas iam na biblioteca e não bagunçavam, realmente elas estavam compenetradas na leitura. E temos até algumas colocações que às vezes o pessoal diz que você não coloca livros muito volumosos na mão de criança ou de adolescente porque eles não têm paciência para ler. Por incrível que pareça, nós assistimos exatamente o contrário. Porque a nossa bibliotecária, ela faz o acompanhamento da leitura. E se a criança não conseguiu, o adolescente não conseguiu terminar a leitura, ela deixa marcado na página que ela estava para a continuação posterior. E nós temos, dentro da nossa grade escolar, inclusive, momentos que são dirigidos à biblioteca. O professor de educação física vai, o professor de séries iniciais vai. Então, há uma utilização da biblioteca em grande escala. Ela tanto serve para leituras, como também para pesquisas. Então, eu vou falar agora mais especificamente, até então eu estava falando assim de nível geral dentro da Casa da Criança, mas vou falar agora mais especificamente do Livros em Movimento. O projeto surgiu a partir da observação da necessidade de estreitar os laços entre a comunidade atendida e a instituição na qual a biblioteca faz parte. Por que isso? A comunidade atendida. É porque nós não estamos envolvendo somente a criança e o adolescente, nós estamos envolvendo a família. Esse material que nós distribuímos, que depois eu vou mostrar mais detalhes, ele é uma espécie de empréstimo, ele faz parte de um kit, e ele vai visitar as casas, como muita gente colocou, esses livros que nos visitaram, você vê a colocação, né? Esses livros vão para as casas e todo mundo lê, os pais, os avós, os tios, os primos. Através do diálogo entre os educadores, bibliotecários e as crianças, percebeu-se a carência e o interesse de algumas famílias de ter acesso mais efetivo ao acervo da biblioteca, porém sem a necessidade de se deslocarem até ela. Assim, em 2011, foi lançado o projeto em caráter experimental, com 4 bolsas de tecido contendo kits de livros e revistas que seriam levados para casa por um período de 3 dias. 4 livros, 3 dias. Muito importante, que nós vamos falar mais coisas depois. O projeto da Casa da Criança do Horto Penitenciária, localizado em Florianópolis, comunidade formada por migrantes da região serrana e recentemente por migrantes do Paraná e do Nordeste, caracteriza-se como área de interesse social, onde fatores como educação, moradia, renda familiar e saneamento básico são precários. Verifique-se a escassez de alternativas para usufruir bens sociais, culturais e educacionais. A Casa da Criança visa assegurar o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes na busca do enriquecimento de habilidades, competências, ganhos de aprendizagem escolar, social e cultural, promovendo o exercício da cidadania com vistas à participação social e política. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a confecção desse material que nós fizemos das bolsas, do kits e do slogan. Tá? Vocês me permitem, a intenção era passar esse material, mas não é possível. Então, vou tentar mostrar daqui. Tá?
Como eu falei, faz favor. Nós temos 2 kits, um para os pequenos e outros para os maiorzinhos. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para... Bom, faz favor. Aqui nós temos o slogan, né, do projeto Livros em Movimento. E no outro lado, nós temos os desenhos que as crianças confeccionaram. Todas elas participaram do projeto, todas elas fizeram seu desenho, onde a ideia fosse de que o livro está em movimento. Esses desenhos depois passaram por uma votação por todos os alunos, por todo o pessoal da casa, administração, por professores, né? E então houve assim foi bastante democrático o processo. As bolsas, nós compramos o material e algumas pessoas voluntárias confeccionaram essas bolsas para nós. Então vocês vejam que e o desenho na bolsa não foi feito pelas crianças. O da criança ficou no papel e o nosso professor de artes então reproduziu fielmente aquilo que estava no papel. Porque as crianças não teriam como usar toda essa tinta e tal, esse material aqui talvez até se a gente trabalhasse um pouquinho mais até acontecesse, mas foi o professor que fez isso aí para nós. Então, como eu falei para vocês, os dos menores são livros mais sem escritas, né? Eles são mais interativos com as crianças, e os outros, então, livros já mais específicos, dentro daquilo que o próprio aluno pediu e a própria família sugeriu, porque dentro aqui tem um questionário que nós mandamos lá para São Paulo, né? E naquele questionário, então, está especificando quem leu, né? Quais os itens que leram e quais as sugestões para novos títulos ou novo tipo de leitura. Obrigado. Tá, obrigado. Então, qual é o nosso objetivo aqui com esse projeto? É proporcionar às famílias, comunidades, acesso ao acervo da nossa biblioteca. A nossa biblioteca hoje está em torno de 10 mil itens, sem considerar a Barça e etc. Que lá nós não consideramos, né? Deixamos, porque hoje isso aí é um sistema que o pessoal está indo na internet, etc. Mas o livro ainda ele não pode ser descartado. Interagir com a comunidade, possibilitar acesso à leitura e conhecimento e proporcionar momentos de reunião da família através da leitura. Ver os comentários abaixo. Criar o hábito da leitura, o que todo mediador da leitura e conhecimento almeja alcançar. Eu vou, em seguida, como eu falei para vocês, de 4 bolsas, nós passamos para 16 bolsas, né? E agora, conversando, inclusive, com a escola parceira, talvez até a gente possa estender esse trabalho que está restrito à casa da criança, também chegue até os alunos da escola parceira. Estamos em tratativas aí. Mas eu gostaria de ler alguma coisa aqui para vocês, porque eu estou falando aqui, vocês dizem, mas como é que você chega a essa conclusão? Comentários registrados nos questionários. Adorei esse livro da Vídia e o Mistério da Coroa, porque mostra que nem todo mundo é vilão na história da vida. O vilão é você quem cria. Cláudia, uma aluna. Os livros foram visitar nossa casa, eram todos ótimos, inclusive o Grúfalo, que eles adoraram. Priscila, uma mãe. Muito obrigado, adorei todos os livros que você mandou. Nós curtimos muito. André, mãe. Meu filho gosta muito do Rei Leão. Eu e ele passamos o final de semana lendo todos os livros. Marcilene, mãe. Gostamos muito do livro do Burrinho. Aprendemos que devemos ser felizes como somos. Cirleia, mãe. Muito bom, consegui tê-lo muito mais tempo em casa lendo. Obrigado, Andréia. Então, isso que nós escrevemos anteriormente está embasado em coisas que eles mesmos colocaram. Não dá para negociar mais alguns minutos? Tá.
Eu tentei falar bastante rápido para ganhar tempo, mas não estou conseguindo vencer tudo aqui. Mas eu acho que o principal a gente está colocando aqui, né? A forma como ele foi criado, como ele foi desenvolvido. Nós colocamos à disposição, inclusive, para quem quiser nós mandarmos o nosso projeto, né? O meu mesmo projeto que encaminhamos para o prêmio da Unicef, nós podemos disponibilizar, talvez até o próprio o prêmio Itaú possa disponibilizar, porque já está lá com vocês. E nós colocamos assim à disposição para... Isso tudo são experiências e que nós colocamos, que transformam. Vocês viram que tudo aquilo que foi colocado pelas famílias, realmente há uma transformação, há uma participação efetiva da família. Nós não estamos colocando o livro somente na mão da criança e que ele leia ali e morre ali. Não, ele está, digamos assim, tendo a sua função de chegar até na família. Obrigado a todos. Desculpa aí, a gente foi muito rápido. Muito obrigado.